Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Estão matando os meninos. Este é o título do livro de Raimundo Carreiro, lançado pela Iluminuras em 2020. Raimundo Carreiro é um escritor pernambucano, autor de Sombra Severa, de 1986, Maçã Agreste, de 89, Somos Pedras que se Consomem, de 1995, As Sombrias Ruínas da Alma, de 99, Minha Alma é Irmã de Deus, livro de 2010, Seria uma Sombria Noite Secreta, de 2011, Colégio de Freiras, livro de 2019, que eu já, inclusive, comentei aqui no canal, entre várias outras obras. Já ganhou o Prêmio Jabuti em 2000, o Prêmio São Paulo de Literatura em 2010, o APCA em 95 e também em 2015, o Prêmio Machado de Assis em 95 e também em 2010, entre vários outros prêmios. Já foi traduzido na França, na Romênia, no Uruguai e na Bulgária. Estão Matando os Meninos é classificado lá na ficha catalográfica como um volume de contos. E sim, ele pode ser lido assim, mas pode ser lido também como um manifesto, um ensaio, uma elegia, uma novela, um volume de crônicas, enfim, como ficção brasileira. Mas aqui nós vamos respeitar a ficha catalográfica e vamos tratar os textos como contos. O livro está dividido em 14 contos, distribuídos em 3 cartas. O leitor pode estranhar o começo do livro pela 4ª carta, mas é importante nós nos lembrarmos que esta obra é uma espécie de continuidade de As Sombrias Ruínas da Alma, a menos no que diz respeito a estas cartas ao mundo. Este Estão Matando os Meninos trata das agressões sociais, as agressões a que a sociedade de Arca Santa é submetida cotidianamente. As agressões tratadas no livro são, como sugere o próprio título, o assassinato de crianças por milícias, a pandemia que mata milhares todos os dias aqui no Brasil e as demais injustiças materializadas em machismo, feminicídio, violência doméstica, estupro, entre outras violências. O livro é contundente. Já o texto de abertura, intitulado O Artesão, mostra isso. É um texto lírico, ao mesmo tempo que incisivo. As palavras pesam, as palavras chegam ao leitor sem eufemismos. A violência é o que é. As cenas são cruas, os diálogos duros e ainda assim tudo é repleto de poesia. O assunto do assassinato de crianças ainda é retratado nos textos seguintes, que compõem esta 4ª carta. Percebe-se um certo caos nos diálogos, uma certa confusão, emulando, talvez, o sofrimento, emulando o desespero daqueles que testemunham essas agressões, essas mortes, esses assassinatos, mas, sobretudo,
o sofrimento dos familiares. Há uma certa distopia nos textos. Neles, as crianças não podem mais ir às escolas, não podem mais ir ao balé, não podem mais sair às ruas para não serem assassinadas. Esse tom de confinamento aparece também nas outras duas cartas seguintes, seja por causa da pandemia, seja por causa de injustiças diversas. São utilizadas nesta primeira parte várias técnicas narrativas. No primeiro conto, por exemplo, a história é contada de forma não linear, do início para o fim, mas por meio de flashes, o que casa muito bem com o tema. A ironia está bastante presente na obra. Eu cito o primeiro texto da quinta carta, que é intitulado A Mula Torta. Esse texto dialoga com a quarta carta, principalmente por também se passar em Arca Santa. Ali, um palhaço ensaia o show, enquanto se corrompe com as leis do lugar. Da mesma forma, ali se matam muitas crianças, e não é preciso nenhum motivo para que isso aconteça. Basta a lei. A fome é a principal violência apresentada nos textos da sexta carta. No conto intitulado Paixão e Rejeição, este é o tema principal. A família é avisada da falta de alimentos quando um chinelo é arrastado por alguém pela casa. Este é o sinal para que todos se dirijam aos seus quartos para chorar a fome. É um texto que precisa ser lido algumas vezes para ser apreendido em sua totalidade, já que apresenta discursos indiretos, suavizando a voz pesada em terceira pessoa que narra a história. Aqui, novamente, não há linearidade no tempo. Os temas perpassam toda a obra: a fome, assassinato, injustiça, em todos os textos. Os personagens vêm e vão, passeiam pelo livro. Arca Santa também é personagem, também é palco de todas as histórias, e isso dá uma unidade à obra. Trata-se de mais um belo livro de Raimundo Carreiro, e eu recomendo a leitura. Eu vou ler agora um trecho do conto intitulado O Artesão, para que você tenha uma ideia não só do estilo de Raimundo Carreiro, mas também dos temas tratados nesta obra. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Armado de serrote e formão, começou a cortar a madeira, o que fez com habilidade e rapidez. Foi aparando tudo direitinho, aparando, e depois lixando. Com lápis fez o primeiro esboço. Era o filho Jorge, crivado de balas, encostado numa parede suja de sangue, a boca aberta num grito de socorro e dor, o olho esbugalhado caindo na face, e num canto da porta agora entalhada, um pelotão de homens de capacetes apontando os rifles que acabaram de usar. Tudo isso porque as pessoas faziam encomendas ao marceneiro e ao artesão. Sabiam que as portas e janelas seriam transformadas em obras, em talhas, que exibiriam depois com orgulho. E daí? Morrem e enterram. Quando enterram,
Depois a lei vai passear nos bares, beber uísque e vodka, mas a lei cumpre o seu destino. Isso mesmo, a lei dorme nos livros e nos inquéritos, a lei tem sono demais. As vozes vão se repetindo, as vozes. Nem quer saber mais se estão na cabeça, nos ouvidos, nos cabelos. São as palavras que se multiplicam e doem. Sabe o que mais? Na verdade, eu nem quero saber da lei. Só se preocupa com a lei quem perde um filho. Lei é depois. Estão matando os meninos. Muitos. Demais. Agora, querem até construir cemitérios de gavetas só para meninos assassinados, na vertical. 2, 3 andares. A exposição macabra dos filhos mortos. Não importa mais de onde vem, são ruídos, são palavras, são dores. Tentou afastá-las, fechando os ouvidos. Não importa, não quer ouvir mais. Quer dizer a si mesmo, não importa. Sem choro, sem risos, sem palavras. Tudo luxo. E daí? O luxo é dele, Ismael, reclamando o assassinato perverso e trágico de um menino, reclamando a morte de um menino. Não é luxo demais reclamar a morte de um menino? Tanta mais coisa para reclamar, tanto adulto morrendo, e você vem logo reclamar a morte de um menino? Que é que vale o menino? Diga, diga. Assim, sem tempo para pensar, se tiver tempo, inventa coisa. Inventa. Pai é danado para inventar coisa. Pode dizer inventa, né? Pode até nem ser pai, só quem sabe é a mãe, dizem. E dizem de todo jeito e de qualquer maneira, coisa mais estranha isso, dizem. Dizem que mãe é mãe, pai talvez, quem sabe. Mas para sentir dor, pai serve, não serve? Já não digo para chorar, porque chorar é coisa de mãe. Pai grita e berra, mas não chora. Quer dizer, homem que é homem vai buscar a lei no muque. Cabrito que é bom não chora. Estou aqui com a minha dor solitária, chorando a morte de um menino. Desculpe, não é morte não, é assassinato. E daí?